E aí eu já queria abrir, Felipe, com uma notícia merda. Vocês viram aqui, a gente repercutiu ao longo da semana o caso do Miguelito, que foi preso, chegou a ser preso, depois foi solto e está respondendo a injúria racial, uma suposta injúria racial contra o Alano do Operário. Pois bem, saiu aqui no Observatório do Futebol que as redes do Alano foram invadidas por bolivianos fãs do Miguelito. Segundo a publicação diz, Alano do Operário é alvo de ataques racistas nas redes sociais após denunciar injúria racial. No perfil de Alano aparecem inúmeros comentários de cunho racista, como mono, macaco em espanhol, além de emojis de macacos e gorilas. Pô, cara, eu não sei o que comentar num negócio desse, cara. Comente você, velho, depois eu só complemento. O que você pensa disso? Fogo nos racistas, simplesmente, como diria Djonga. Ah, cara, é revoltante, né, cara? Não tem muito o que falar. Repugnante. Certo seria pegar esses caras aí, achar o arroba deles, os comentários deles e cadeia, cara. Cadeia, porque a galera mete isso daí. Opa, tamo na tela aí, cara. Não, não, voltou. E cadeia nesses caras, né, velho? Revoltante, não tem o que falar. Racismo é um negócio que me indigna profundamente. Ontem no jogo do Palmeiras lá no Paraguai, a grande vitória contra o Cerro Porteño, novamente a gente vê sul-americanos aí, os nossos hermanos paraguaios, alguns ali, lamentavelmente, ainda vivendo um atraso, né? Imitando o macaco em direção à torcida do Palmeiras. Ontem O lá? Palmeiras, o Palmeiras até soltou nota também. Enfim, lamentável, cara. Lamentável. Só Cara, desejo força pro Alano aí e que esses covardes, porque são covardes, né, cara? Ataque em rede social, ataque à honra, ataque ao caráter, ataque à cor, ao gênero, à orientação sexual, todo esse tipo de ataque é ataque covarde. É ataque de gente que tá podre por dentro já e que precisa de uma limpeza profunda de alma pra conseguir seguir a sua vida de uma forma digna, né? Se você é esse tipo de pessoa que vai na rede social dos outros, que ataca a honra, cara, desculpa, você é um lixo de pessoa. Sem mais. cara, e aí assim, a gente entra também numa questão aqui absurda, né, do ponto de vista sul-americano, como eles veem essa parada. Eles não entendem da forma como a gente entende. Pelo contrário, eles dobram a aposta. Quando coisas acontecem, eles simplesmente se reafirmam corretos e continuam xingando sem o menor pudor. Depois de tudo que aconteceu, no caso do Luigi com o mesmo Cerro Porteño, você vem me dizer que tinha gente ontem fazendo a mesma coisa, cara, que os caras não aprenderam em nada e mais do que isso. No caso aqui da torcida boliviana nas redes sociais, fãs do Miguelito, não tem como a Comebol fazer nada, nem se trata de um campeonato dela. A gente tá falando de Série B. É até difícil a gente imaginar o que pode ser feito nesse caso, porque é uma parada, tem assim, um ataque também que a própria polícia brasileira está restrita aos nossos territórios. Vai lá prender boliviano na Bolívia que xingou o cara, não tem como. Agora, assim, no caso do Cerro Porteño, cara, assim, mostra muito bem como a mão foi leve da Comebol. Aí depois teve toda aquela declaração desastrosa do presidente da entidade, o Alejandro Domingues, comparando o Brasil com a macaca chita, e Uhum. nada aconteceu com ele. A gente imaginou Ele que ele segue no pudesse, cargo. a gente imaginou que pudesse pelo menos tremer no cargo, não aconteceu nada, cara. E a competição continuou. O Palmeiras continuou participando daquela competição. A Leila falou em, vamos entrar para a CONCACAF, mas bravata, porque não tem nenhum movimento sendo orquestrado nessa direção. Pelo contrário, os clubes brasileiros ainda valorizam a Libertadores, esses jogos mequetrefes, como foi de ontem, que eu não perco um minuto do meu tempo para assistir.
jogo de brasileiro na Libertadores contra esses times ridículos de fora. Isso pra mim é consumo interno. Se tu fosse o Santos, eu assistia. Mas sim. entendeu? É consumo interno. Tipo, é um tipo de É o que jogo. tem pra jogar, É um ué. tipo de jogo que não atrai nada. Não atrai Infelizmente, nada. a gente é brasileiro e tá na América do Sul, né? Então, Não tá na mas Europa. esse é o problema. Não precisa estar na Europa. A gente podia estar numa grande Champions das Américas, como a gente conversou com o Eric Mas jogando com Betting. quem? Eu acho que se a gente jogasse contra um time mexicano interessante assim, seria muito mais Só os legal. mexicanos? Os times americanos também hoje tem muito investimento. Porra. Vai jogar Brasil, México e Estados Unidos. Não, eu acho que teria que ter os times da América do Sul, mas desde que fossem orquestrados pela CONCACAF, fosse organizado pela CONCACAF, para que essa questão do racismo fosse tolerância zero, sacou? Sim. Porque a Comebol, não é que eu quero abolir os times sul-americanos fora o Brasil, não é isso. Eu acho que tem que ter os times. Acho que primeiro que assim, tem que se classificar menos times de todos os países da América do Sul para as competições continentais, como era antes. Eu acho que está classificando muita gente. Isso também perde-se muito o valor da competição. Esse seria o primeiro passo. Eu gostaria de uma competição continental maior que fosse coordenada, de repente, eu não sei nem se a CONCACAF é o melhor, mas eu imagino que assim é a única saída. Fora essa Comebol corrupta, essa Comebol bandida, essa Comebol racista, essa Comebol que a gente está cansado de ver ao longo da história, que só é comandada por grandes gangsters do futebol mundial, né? Então, é isso. Então, eu gostaria muito de ver um outro nível de seriedade nas competições continentais. E então, quem sabe a gente poderia mudar essa história, a gente ter um nível de competitividade maior. O Botafogo foi pegar um mexicano outro dia aí no Mundial. Tudo bem, circunstâncias diferentes. Tinha acabado de chegar lá, tava cansado e o caralho, mas era um time mexicano, tava no meio da tabela, enfiou 4 no campeão da Libertadores. Entendeu? Então eu acho que a gente tenho certeza que a gente teria um nível de competitividade maior, um nível de interesse maior na hora de assistir as partidas, o campeonato seria Podia muito incluir mais. os caras aqui, velho. Seria Entendeu? melhor, não? Hã? Eu acho que poderiam voltar os mexicanos a E aí, jogar em e aí Libertadores. continua a Comebol comandando. Palmas. Aí o Alejandro Domingues comandando a Comebol. Cara, a gente tem que sair da Comebol. Tem que sair, tem que implodir a Comebol. A Comebol é uma entidade racista, suja, nojenta. Eu concordo, mas isso não vai ser feito por nenhum time brasileiro, cara. Nenhum. A Leila Pereira falou, né? Nenhum. A Leila Ela Pereira. falou e do outro lado, dos que estão jogando a Libertadores, o único clube que se manifestou contra o racismo, mas sem citar ela, foi o São Paulo, né? Mas em nenhum momento Cara. falou de sair da Libertadores. Eu acho que se a gente. Primeiro que é o seguinte, a gente tinha que pensar aqui no consumo interno primeiro. A gente teria que se organizar como unidade, né? Inicialmente. Exato. E Como aqui não tem liga. unidade E aí nenhuma. ter alguém que representasse, tipo, numa figura, um CEO, sei lá, que representasse o interesse do futebol brasileiro. E aí chegasse, batesse. A Liga Brasileira, se tivesse uma, batesse na porta da Comebol e falasse: ó, irmão, ou muda tudo, ou a gente tá indo pra CONCACAF. É isso Imagina aí. a Comebol fazendo uma Libertadores para argentino, paraguaio e colombiano. Acabou, cara. Acabou. Então, assim, ou vocês arrumam essa porra, ou a gente tá indo jogar a Conca Champions com mexicano e americano, bicho. Exato. Então, Os caras só não estão que, nem aí, só que cara. para isso a gente precisa se organizar como nação primeiro, como Claro, liga, claro. ter uma unidade. Enquanto isso não Como acontecer, futebol. como futebol, enquanto isso não acontecer, não vai ser a Leila, tá ligado? Não. Vai ser ninguém. Esse é meu desejo, cara. E é de repente, com a Comebol se vendo contra a parede, as coisas poderiam mudar. Tá bom, Não, então exato. o que que vocês exigem aí? O que que vocês querem pra vocês continuar? Vamos negociar. Cara, a Leila falou a parada, o presidente do Flamengo foi lá e fez o contrário, tá ligado? Exatamente. Porque hoje não tem uma unidade. O São Paulo se reuniu com. Saiu notícia, né? Não sei nem se chegou a se reunir, mas. De receber o Cerro pra estreitar laços e tal. Saiu notícia assim. Logo depois do caso do Luigi. Assim, tipo. Os clubes estão. É cada um por si, velho. Cada um por si, dane-se o resto, tá ligado? Ninguém. Solta uma notinha ali, tipo, igual o caso do Luigi lá. Solta uma notinha, somos todos contra o racismo, blá 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 blá, etc. Isso não pode acontecer, pá, postou. Acabou. É isso que os clubes fazem.
Ninguém desafia o sistema de verdade, assim. Então, a gente vai ficar aqui gastando saliva, cara, infelizmente. É isso. E Mas aí, nesse caso do Alan aí, é que o América Mineiro, enfim, faça alguma coisa com o Miguelito. Que isso não pode acontecer, cara, dentro de campo. cara, o Miguelito, eu já falei. O Santos é o clube que o Miguelito pertence. Ele está hoje emprestado ao América Mineiro. O Santos não se manifestou em nada, cara. Não, nem repudiou. Não é que não rescindiu. O Santos não soltou uma nota lamentando o fato, cara. Exato, exato. Um Nada. silêncio O ensurdecedor, cara. silêncio ensurdecedor. E outra, o Marcelo Teixeira foi no. Eu acho que isso já tinha acontecido, mas ele foi no UOL semana passada, foi na ESPN e E ninguém ninguém, perguntou. ninguém fez uma pergunta com relação à postura com relação ao Miguelito. Pelo menos eu não vi. Se fez, segue aqui me errata, antecipada. Mas assim, eu não vi perguntarem. O Marcelo Teixeira, cujo um dos assessores e que já foi fotografado ao lado deles e filmado ao lado dele várias vezes em vestiário de time, em camarote, é condenado por racismo por um áudio abjeto falando que pardo é tudo vagabundo, tudo ladrão, tudo bandido. Esse cara está ao lado, é fotografado ao lado do Marcelo Teixeira o tempo todo. O que esperar de um presidente assim, que Que isso, tolera esse tipo de coisa? que isso. Entendeu? Então, meu, na moral, assim, hoje é uma vergonha. Um clube, Felipe, que. Ó, atrás de mim quem tá aqui, ó. O maior do século jogou nesse clube. E é preto. É É. inacreditável. Os caras não têm senso nenhum de classe, de Nenhum, cara. Nada, nada, representatividade. nada, nada. O Santos. O O Santos. negócio é o dia seguinte, O foda-se. preto no Santos é o seguinte: é mão de obra. É jogador, é roupeiro. É isso, assim. Diretoria. Fala um. Fala um preto que trabalha com o Marcelo Teixeira. Fala um preto que foi presidente do Santos na história. Preto no Santos é mão de obra. Só isso. É uma vergonha esse clube. Uma vergonha esse clube. Entendeu? E os caras veem um caso desse ridículo do Miguelito e os caras não falam nada. Não dizem nada, não soltam uma nota. Ah, Rodolfo, mas não dá pra rescindir porque tem cláusulas aqui, o Santos poderia ser punido pela FIFA, ter que pagar o contrato todo do cara e não sei o que. Beleza. Chegamos à conclusão jurídica que rescindir é mau negócio pro clube. O clube tem que ter postura. Soltar uma nota. O que é mais grave? Com todo respeito, o atraso do Verón ter chegado bêbado no treino ou um jogador ter sido preso acusado de racismo? Desculpa, mano. E aí tá todo mundo tratando do Verón, que tem que tratar mesmo. Né? O cara largou, infelizmente, a carreira, ao que parece. Mas se esquecem disso, cara. Olha o nível da imprensa também. Cadê? Uhum. Cadê? E lembrando, vou até dar um recado, hoje 8h30 estarei ao vivo, fui convidado para participar de uma live lá no canal do Ademir Quintino, com o Vitor Hugo também. Então, a QTV, 8h30, estejam lá. Vou falar sobre isso, entre outras coisas aí, sobre o Santos Futebol Clube. Então, estejam com a gente lá, 8h30, no canal do Ademir Quintino. É isso, né, Felipe? É isso, é isso. Vamos em frente.